Fala rapaziada, Janderfute aqui na área para falar sobre os times, os principais times do Nordeste na Série A e na Série B, né? Claro, tem vários times do Nordeste aí figurando na Série B, inclusive, né? O ABC, o CRB também, que são equipes que estão sempre brigando ali, né? O ABC se arrumou e esse ano até muita gente botou fé que o ABC, por exemplo, fosse uma equipe mais aguerrida na Série B, né? Já que o ano passado foi formatado um time até legal, um time para esse ano mais organizado, né? Mas enfim, eu acho que a grande base do Nordeste são essas 5 equipes. Eu acho que os pilares do Nordeste hoje, e já há um tempo já, são essas 5 equipes, que é Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará e Sport. Esses 5 eu acho que são os que carregam mais o piano no futebol nordestino em ascensão, futebol nacional em ascensão. Visto isso, né, que o Sport inclusive está disputando aí umas oitavas de final, né, e de Copa do Brasil, mesmo estando na Série B, provando a força do elenco, né? Mas antes de mais nada, eu peço que vocês deixem o seu like, se inscreva aqui no canal, ative notificações e mande para os grupos do WhatsApp aí para ajudar no conteúdo. Resolvi fazer um panorama dessas equipes atualmente. Só lembrando, esse é o recorte atual, assim, vamos dizer assim, do que a gente espera e vê dessas equipes aí no cenário nacional. Um destaque interessante, né? Sabe qual é as equipes que, dessas 5 que eu citei, sabe qual é as equipes que estão em jejum de vitórias na temporada? Interessante, né? Interessantemente, são as 2 equipes que estão na Série A. O Bahia e o Fortaleza são equipes que estão há mais tempo sem vencer no atual momento. O Bahia, ele está 4 jogos sem vencer, inclusive jogos em casa, tropeçando, perdeu para o Flamengo, empatou com o Goiás, que era um jogo vencível, a torcida ficou na bronca. E o Fortaleza, que está 5 jogos sem vencer, galera. Isso mesmo. O Fortaleza está a 5 jogos sem vencer, acumulando muitos empates, inclusive. E aí eu vou traçar ali, vou fazer um panorama das equipes aí, passar vamos dizer assim, um pente fino aí por cima de todas essas equipes, né? Inclusive o Sport Clube do Recife. Beleza? Vamos começar pelo Bahia. O Bahia, que hoje é o 13º colocado na Série A, 7 jogos, né, na Série A já disputados, e é uma equipe que não acumula tantas vitórias. Foram só 2 vitórias na Série A, com 1 empate e 4 derrotas. O Bahia, ele mais perdeu do que venceu, e uma das broncas, né, da torcida do Bahia é justamente o técnico Paiva. O Paiva é um técnico que oscilou a temporada durante mais para menos do que para mais, durante boa parte dessa temporada. E muita gente ainda tem essa audácia de falar que o projeto está sendo construído, está sendo feito, e eu acho que não é por aí. Afinal, eu acho que o futebol também é momento, né? É história, mas também tem o seu momento, né? E principalmente na Série A, que eu acho que é um campeonato que exige bastante, né? E sinceramente, o Bahia, né? Eu acho que o maior otimismo na atualidade certamente é a Copa do Brasil para o Bahia, onde ele arrancou um bom empate lá contra o Santos e agora joga em casa, disputando, né, essa vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Eu acho que inclusive 2 nordestinos é o único que tende a passar para a próxima fase da Copa do Brasil, é o Bahia, pelo resultado que teve, e vai jogar em casa. Sendo que com esse retrospecto do brasileiro em casa, dificilmente você vai ver um Bahia muito forte. O Bahia, ele está deixando a desejar nesse aspecto, dentro de casa, né? E aí eu vejo que o Bahia, ele precisa de algumas contratações pontuais, e principalmente contratações mais experientes. Contratações que chamem a responsabilidade dentro do campo. Não consigo ver o Bahia assim, né? Com uma tomada de decisão dentro de campo, com jogadores assim, que chamem a responsabilidade. A prova disso é que o Tassiano, quando saiu de novo do Grêmio, voltou para o Bahia, ele caiu nas graças, ele conseguiu fazer esse encaixe, né, na posição dele ali, e é um jogador experiente, inclusive. E eu vejo que o Bahia tem esses jogadores assim, com mais experiência. O Vitor Hugo, inclusive, zagueiro que passou pelo Palmeiras, inclusive passou pelo Sport, inclusive. É um jogador que já chegou, né, com uma responsabilidade de tomar ali o espaço ali da zaga do Bahia, sem dúvida. E isso espera-se do Bahia, e eu acho que precisa de tomada de decisões
com jogadores mais experientes, inclusive no ataque. Deu sopa um tempo desse aí o Gilberto, né? Centroavante que passou pelo Bahia. Tomada de decisão, né? O Gilberto, né? O Gilberto tava aí, dando sopa aí no mercado, mas a torcida do Bahia até ensaiou, né? Uma pedida, tudo e tal, coisa e tal, mas aí ele acabou indo pro Cruzeiro. E o Bahia perdeu a oportunidade de pegar um jogador que eu acho que encaixaria certamente nesse time. Que o Bahia, inclusive, não tá. Eu acho que o Cauli, eu acho que é um destaque desse time, né? Um contratado pelo Grupo City. E eu acho que por tudo que foi feito do Grupo City, certamente isso é a maior crítica, né? O Grupo City era um grupo que é o maior grupo de investidor do mundo. E certamente eu acho que teria que ter feito um investimento até menor, porém com mais assertividade. E eu acho que o Bahia está pecando nessas coisas. Quer dizer, o Bahia não, né? O Grupo City pecando nessa questão de trazer uma peça pontual. Eu acho que o Bahia até se mexeu bem, né, durante esse intervalo de janela, mas eu acho que precisa trazer um centroavante com mais, vamos dizer assim, com mais cara de Série A. O Jacaré, eu acho que não é um jogador para tanto ser destaque, e o Jacaré vem sendo um dos destaques desse time do Bahia, que eu acho que isso aí é onde mora o perigo. Vamos falar do outro time da Série A, né, do Nordeste, que é o Fortaleza, né? Uma equipe que está em 11º na Série A, Campeonato Brasileiro, tem também 7 jogos, são 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota, empatou bastante, e é isso que eu até falei no início, né? Vem acumulando empates o Fortaleza nos últimos jogos, e tem apenas uma derrota, né, nesses últimos, na Série A inclusive. Tô pegando nesses números, eu tô pegando os números de Campeonato Brasileiro, né? Mas o jejum eu estou pegando no contexto de recorte geral nos últimos jogos. O Fortaleza está 5 jogos sem vencer, inclusive vem empatando bastante, empatou com muitas equipes, né, nos últimos jogos, e é por isso que está nesses 5 jogos sem vencer, por muitos empates. Mas eu acho que o grande fator do Fortaleza não está tão deslanchado quanto do ano passado. Por mais que a equipe esteja mais aprontada do que o ano passado, inclusive, eu acho que o Fortaleza não é um Fortaleza feito ano passado que está à prova. A prova é a tabela. O time está em 11º, mas começou bem ali no Brasileiro, ficando ali entre os 4. E aí é diferente pra caramba do time do ano passado, inclusive, que só vivia na zona de rebaixamento e lanterna. Por quê? Porque o time teve mais contratações pontuais e cancha para isso. Eu acho que o elenco do Fortaleza é um elenco muito bom, com muitas boas peças de reposição. Mas eu acho que o grande fator do time não estar tão deslanchado feito ano passado, eu acho que é a divisão de atenção com 3 competições. A divisão da atenção do Fortaleza, eu acho que é o mesmo problema nos últimos, 3 anos. É a divisão da atenção do Fortaleza com 3 competições: Sul-Americana, Copa do Brasil e o Brasileirão, né? Eu acho que o Fortaleza tem esse problema. Por quê? Porque uma equipe que tem boas reposições, porém o time, eu acho que é muito enxuto para você botar em 3 competições. E isso gera um problema para o Fortaleza, e por isso que eu acho que o Fortaleza não está tão deslanchado, tão, vamos dizer assim, muito inteirado nas 3 competições. Inclusive, Copa do Brasil poderia até ter um destino até mais, vamos dizer, melhor, porém eu acho que o Fortaleza não conseguiu, né, um bom resultado, né, do jogo contra o Palmeiras, e aí fica muito difícil para o Fortaleza tirar uma diferença aí de 3 gols. Então é isso, eu acho que o Fortaleza ainda vai ter muitos destinos positivos no Brasileiro. Eu acho que está longe de você pensar, inclusive eu nem falei do Bahia, eu acho que se o Bahia não contratar essas peças pontuais que eu falei, com cara de Série A, pode correr riscos, inclusive, de lutar contra um rebaixamento, que eu acho que isso pode acontecer pro lado do Bahia. Pro lado do Fortaleza eu já não acho. Eu acho que o Fortaleza tem uma organização muito maior, né? O técnico Vojvoda é um técnico que conhece bastante seu elenco, diferente do Paiva, que não consegue tatear o seu próprio elenco. O Vojvoda é um dos técnicos de destaque no futebol brasileiro, sem dúvida. Mas aí tem um outro contraponto. Será que também as equipes estão já tatearam o técnico Vojvoda? O Abel Ferreira nitidamente deu um banho no Vojvoda, e isso foi meio que um estudo, né? Eu acho que o técnico Vojvoda tem isso, né? Tem essa identificação, mas também tem o
o outro contraponto que é, os times já sabem como jogar contra a gente. Então pode ser que de fato esse seja um dos problemas que o técnico Vojvoda possa enfrentar mais à frente, que é de caso a equipe dele, entre aspas, ser muito copiada, já manjada pelos adversários, sem dúvida. E o grande problema dos últimos jogos, sem dúvida, é a defesa. Por mais que tenha um Tite, por mais que tenha um Benevenuto, entre outros zagueiros ali, entre outros laterais ali que fazem uma defesa do Fortaleza ser forte, mas nos últimos 2 jogos o time tomou 5 gols. Então isso já preocupa bastante. Inclusive perdeu do América, que foi um tropeço muito grande para a equipe do PC, inclusive. Então, a minha ideia sobre a equipe do Fortaleza é essa. Eu acho que o panorama tende a ser um campeonato mais regular. Eu acho que o Fortaleza vai subir na tabela certamente, está em 11º hoje, mas eu acho que vai ficar ali entre os 7, 8 equipes, eu acho, né? Tenho quase certeza disso, mas diferente do time baiano. Vou entrar no rival do Fortaleza agora, vou entrar no Ceará, que é um time que, beleza, foi campeão da Copa do Nordeste em cima do Sport do Recife, mas 11º colocado na Série B, não começa bem a Série B. O time do Ceará não começa bem a Série B. São 7 jogos iguais aos times da Série A, porém 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, ou seja, 50-50, né? 50% de derrotas, 50% de vitórias. Uma equipe que está oscilante e não vem conseguindo, vamos dizer assim, manter, vamos dizer, uma pegada dentro do próprio jogo, vamos dizer assim. Ele ganha os jogos, mas dentro dos próprios jogos ele oscila. Eu vejo muito, um abraço pro meu amigo Alisson aí, que é torcedor do Vozão aí, né? Que faz parte aí do Bora pro Racha, que faz parte aí, ele é o Muttley Alvinegro, né? Ele mesmo analisa, né? Assim, né? Claro, todo mundo tem um ponto de vista, mas assim, você vê que o time, né, não tem uma pegada consistente todo momento, né? É uma equipe que afrouxa uma vez ou outra ali em marcação, dá muitas oportunidades para os adversários e também perde oportunidades. E eu acho que algumas vitórias do Ceará no campeonato prova isso. Tipo, dentro da vitória não foi um time que conseguiu, vamos dizer assim, construir, engolindo o adversário, fazendo as vitórias acontecer. São vitórias com, vamos dizer, com um toque de, vamos dizer, cirúrgico, um toque cirúrgico. Vence, mas não encanta, vamos dizer assim. O grande problema aí tem essa questão, né? Tem essa questão de precisa estar devendo um pouco a questão da jogabilidade do time do Ceará, né? Essa questão, né, de tipo, não consegue ainda destravar a equipe, e isso eu acho que passa muito pelo técnico Barroca, passa muito por ele, nessa questão de ele não ser um técnico com um perfil, um pedigree de técnico que vai botar o time para cima e vai fazer o jogo acontecer. Eu acho que os jogos, né, os times do Barroca são times que são muito reativos, né, que ainda tendem a marcar mais do que jogar. E eu acho que foi assim, inclusive, que ele ganhou, assim, o Ceará ganhou a Copa do Nordeste dessa forma, né? Se você pega a diferença de panorama do jogo do Ceará lá para o jogo do Sport aqui, vamos dizer assim, o Sport aqui teve muito mais chances claras de gol do que o Ceará lá. O Ceará ganhou o jogo, era para ter feito, eu acho, justiça, assim, 3 gols no Sport, sim, mas você vê que não foi não foi uma engolida, não foi um atropelo do Ceará, mas de fato o Ceará teve chances e depois no fim o Ceará ainda deu essa brecha do gol do Sport lá no final. Então eu acho que o Ceará tem esse perigo de não ser um time tão regular nas partidas, mas digamos, está em ascensão. O Ceará ele está em ascensão na Série B e certamente é um dos postulantes a título e também a acesso para a Série A, sem dúvida. Eu acho que o time do Vozão ele é um dos times aí, um dos 2 times aí a postular o acesso ao título. Vamos falar agora do líder da Série B, né? Atualmente o líder da Série B, time nordestino também. Enfim, o Vitória, né? Vitória da Bahia, né? Muita gente lá na Bahia estranha quando a gente fala aqui Vitória da Bahia, porque para eles só existe um Vitória, entendeu? E já aqui em Pernambuco existe outro Vitória, que é o Vitória de Santo Antão. Então por isso que a gente difere
Vitória da Bahia com Vitória de Santo Antão, inclusive. Enfim, o primeiro colocado, líder da Série B, né? 7 jogos também, e começou de uma forma avassaladora. Mas falando do início da temporada do Vitória, ninguém dava nada por isso. E vocês vão entender por que eu estou falando do início da temporada. No fim do comentário para o Vitória. O início da temporada não foi boa, né? O Vitória foi eliminado de primeira fase de campeonato baiano, foi eliminado da primeira fase da Copa do Nordeste, foi chacota, perdeu muitos jogos assim para times inexpressivos. E engraçado é que tinham jogadores ali interessantes, inclusive no seu elenco, para não passar por isso. Léo Gamalho, por exemplo, né, é um jogador que dispensa comentários como um cara dentro de área ali, um jogador que faz gols, tem presença de área, mas no primeiro semestre não estava bem, não estava perdendo muitos gols, não estava perdendo time de bola, não estava conseguindo nem encaixar ali na equipe, mas claro, isso passava pela questão do técnico da época, né, que não conseguia fazer o encaixe da equipe também, mas existia um problema crônico, que era a defesa. Bola aérea era sinônimo de gol. Vamos lembrar aí de Vitória e Santa Cruz, lá no Barradão. O Vitória sofreu um pouco, e o Vitória toma um gol no fim do jogo. Né, uma bola despretensiosa ali, e toma um gol no fim do jogo de bola aérea, assim, uma bola muito, muito besta. Né? E isso foi corriqueiro na temporada do Vitória. Sem que aí inicie o Brasileiro da Série B, o Vitória ele muda da água para o vinho. Ele vira um time imbatível. Inclusive, nas 5 primeiras partidas foram 5 vitórias e o time não tomou nenhum gol. O time acumulou 15 gols feitos e 5 gols sofridos. Eu nem falei, né, que do número do Ceará, que o Ceará fez 6 gols e tomou 9. Isso aí é o que reflete no que eu estava falando sobre o Ceará. Ele é um time que vence, mas ele não encanta ou ele não consegue afunilar as equipes adversárias. Tanto é que ele tem mais gols tomados do que feitos. O Ceará ele tem 6 gols feitos e 9 tomados. O Vitória ele tem 15 gols feitos e nos últimos 2 jogos tomou 5 gols. Isso aí já é preocupante, porque nota-se de que o time do Vitória, ao que parece, está começando a sentir o que é a Série B novamente. Um time que estava na Série C voltou para a Série B e de fato é um time que está começando a sentir o terreno ficar um pouco mais arenoso na competição, e por isso que o Vitória está sofrendo um pouco aí nos últimos 2 jogos, mas eu acho que o Vitória certamente vai, vamos dizer assim, vai conseguir manter-se ali entre os 10 primeiros da Série B para buscar o acesso, sem dúvida, pela questão de pontuação também, que um time com 7 jogos conseguir 15 pontos, eu acho que é uma pontuação um número boa. As 2 derrotas eu acho que é a gordura que o Vitória acumulou na competição. E quando eu falei a vocês que eu ia dizer a vocês a questão, vocês vão entender porque que eu estou frisando que isso foi um problema crônico do Vitória na temporada, a bola aérea, os últimos gols nesses 2 jogos que ele perdeu. Bola aérea e bola dentro da pequena área, Deus nos acuda, e falha defensiva. Então isso já é um problema, tá, tô demais hoje. É um problema que já começa desde o início da temporada e está se mantendo ainda no Vitória. Mas aí teve esses 5 jogos aí para botar um pouco mais de pausa nesses problemas. Mas é isso. O Sport eu acho que não preciso falar tanto. Eu acho que vocês já me conhecem, já me acompanham aqui há um tempo. Então sabem desse meu agregado aí sobre o Sport. Uma equipe que está em ascensão também, mas tem 2 jogos a menos do que os outros times da Série B. E tem tudo pelo aproveitamento de buscar a liderança ou até vir entrar no G4. Inclusive, na próxima rodada tem Sport Criciúma na quarta. E se o Sport vence, ele entra no G4 porque ele tem mais saldo do que a equipe do Criciúma. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. Espero que vocês gostem do conteúdo falando das equipes, as maiores equipes do futebol nordestino.